Olá, eu sou Fernanda Albuquerque. Hoje eu vim contar para vocês 7 produtos aqui do nosso mundo maravilhoso das unhas e dos esmaltes que eu não gasto o meu suado dinheirinho. E é suado mesmo, gente. São 11 km todo dia de bike para chegar no trabalho. Então, eu não compro uma coisa que eu não julgo que seja importante pra mim. Pode vir qualquer pessoa dizer, você precisa disso, isso vai mudar a sua vida. Se eu não julgo que isso seja importante pra mim, eu simplesmente não vou comprar. Pra minha realidade, esses 7 produtos aqui não fazem tanto sentido e eu vou explicar o porquê. Gente, o primeiro produto que eu não compro aí de unhas e esmalte são aquelas dedeiras, sabe? Que você coloca o algodão com removedor e coloca uma dedeira assim em cada dedo para amolecer o esmalte. Eu não gasto meu dinheiro com isso porque eu uso uma sacolinha de plástico. Eu coloco o algodão com removedor de esmalte em cima de cada unha, coloco as minhas 2 mãozinhas aqui na sacolinha, ó, faço assim e deixo por 10 minutos. E eu faço isso com qualquer esmalte, seja glitter, cremoso, seja unha decorada, metálico, qualquer esmalte eu faço essa técnica aqui. E depois de 10 minutos, qualquer esmalte ele sai completamente. Mesmo esmalte cremoso, porque a gente sempre usa o extra brilho, né, pra poder finalizar. E se você ficar esfregando assim, demora muito. Então, uso aqui a minha sacolinha. E depois que eu uso, eu guardo ela lá na minha maletinha de esmalte pra usar na semana que vem de novo, né? O plástico demora o quê? 300 anos para se decompor na terra, então eu não gasto meu dinheiro com aquelas dedeiras, um produto a mais ali que pra minha realidade não faz nenhum sentido. Segundo produto, eu não tenho nenhum hidratante que seja específico para as mãos. Eu tenho um hidratante que eu uso no corpo, esse daqui é o Vazenol Nutrição. E eu sempre compro desses grandões assim porque eu tenho dermatite atópica na pele, então eu tenho que passar todos os dias. E geralmente esses tamanhos grandes aqui, eles são mais econômicos ali na hora de comprar. E eu uso esse daqui, o mesmo que eu uso no corpo, eu uso nas minhas mãos. E as minhas mãos são super macias e agradáveis, então eu não preciso de um hidratante que seja aí próprio para as mãos, esqueci a palavra. Então, hidratante eu uso esse daqui, normal. Gente, uma coisa também que eu não compro, que não tem quem me faça acreditar que pra minha realidade isso é importante, são aqueles secantes de esmalte, secante express, sabe? Eu fico meio assim. Gente, eu faço as minhas unhas em casa desde o ano de 2009 e eu nunca tive um esmalte que não secou. O esmalte seca, ele foi feito pra secar. Eu sei que talvez esse produto ele pode acelerar a secagem, mas pra minha realidade isso não faz tanto sentido. Então eu faço ali minha esmaltação, finalizo com extra brilho e vivo a minha vida ali, normalmente o esmalte seca. Já aconteceu vez ou outra do esmalte ele dar aquela amassadinha assim, mas depois eu venho com extra brilho e tá tudo certo. Então é um produto que pra minha realidade eu não julgo necessário, eu não compro. Um produto a mais, um cacareco a mais e que não vai fazer diferença nenhuma aqui na minha vida esmaltística. O quarto produto que eu não compro é excesso de base, sabe? Você tem muitas bases, base nutritiva, base hidratante, base com queratina. Não, eu tenho uma base, essa daqui é a Revita Nail da Impala, e eu ganhei essa daqui de presente, que é essa base aqui da Blunt Fortalecedor com queratina, mas de fato o que eu comprei foi só essa daqui. Aí eu uso até o final e depois quando acaba eu vou lá e compro outra. E agora nem vou comprar outra porque eu ganhei essa daqui de presente, né? E gente, sobre bases eu tenho uma opinião bem, talvez diferente das que a gente vê por aí. Eu não acredito muito que base faz alguma diferença nas unhas. As minhas unhas, elas são longas, elas são fortes. E eu acredito que elas são dessa forma por conta do meu estilo de vida, minha alimentação, a quantidade certa de água que eu bebo. Eu não acredito que se eu tiver com a minha saúde toda zoada, eu vou usar um negócio desse aqui e vai fazer alguma diferença. Posso estar enganada, posso estar errada, mas é uma coisa que eu acredito. Eu não acredito que base vai mudar alguma coisa na unha. Eu acho que é algo mais de dentro pra fora. E sobre bases, como eu falei antes, eu comecei a fazer as minhas unhas em casa lá pelo ano de 2009 e eu não usava base. Eu fui começar base,
Eu fui começar a usar base lá no ano de 2012. Eu só passava o esmalte, passava ali o finalizador, o extra brilho e deixava secar e pronto. Aí lá por 2012 eu comecei a acompanhar aqueles blogs de unhas e também começou os vídeos no YouTube um pouco mais pra frente. Aí que eu comecei a usar a base, assim, confesso que nunca fez tanta diferença. As minhas unhas, elas sempre foram assim, longas e fortes. E a minha unha, ela não quebra com facilidade, ela só quebra se eu der uma topada, assim, muito grande, igual de vez em quando acontece, de eu dar uma topada muito grande e acabar quebrando ali um pedaço da unha e tal, mas a unha, assim, quebrar, esfarelar, descamar, que falo, né? Isso não é uma realidade aqui pra mim. Obviamente que se essas coisas acontecessem comigo, eu ia querer sim ficar testando bases pra resolver esse problema. Mas, como eu falei desde o início do vídeo, não é uma realidade que eu tenho. Hoje em dia eu uso base, não sei, gente. Não sei nem porquê, mas eu compro e uso. E ainda sobre bases, a função primária de uma base é proteger a unha do pigmento do esmalte e nem isso ela faz. Esses dias eu estava com esmalte rosa, nesse dedo aqui do meio, rosa choque. Quando eu tirei, a minha unha tava muito manchada, ela tava quase vermelha, assim, tava bem mais escura, assim, que meu cabelo. Eu falei, cara, a função da base é proteger a unha e nem isso ela faz, né? Aí tem uns conteúdos que falam que você tem que usar 4 camadas de base. Gente, não vou ficar passando 4 camadas de base na minha unha não, né? Muito tempo perdido, muito produto perdido. Até porque se eu usar 3 ou 4 camadas de base, isso daqui não dura nem um mês. E pra minha realidade financeira também não é muito viável. Então, base é uma coisa que acho meio indiferente, assim. Talvez seja meio polêmico isso, mas é o que eu acho. Outra coisa que eu não compro, que eu não gasto o meu suado dinheirinho, é diluente e recuperador de esmalte. Gente, eu não uso isso. O esmalte, eu sempre uso todos os meus esmaltes até o fim. E uma coisa que eu faço para que ele não fique grosso é sempre limpar. Vou só abrir aqui para exemplificar para vocês. Mas às vezes fica um acúmulo de esmalte aqui na boquinha do vidrinho, aí eu pego o algodão removedor e uso ele. Tipo assim, eu fiz minha unha no sábado. Aí no domingo já, né, ali, sem ter perigo de borrar a unha nem nada, eu venho com cuidado e limpo a boquinha do vidro que eu acabei de usar. Igual ontem, que foi domingo, eu limpei a boquinha do vidro aqui do azul e do marrom que eu usei essa semana. Espero que eu tenha explicado certo. E às vezes acontece de o esmalte ir chegando muito no finalzinho e ele ficar um pouco ruim mesmo pra soltar ali o líquido do fundo do vidrinho. Aí eu venho com o meu removedor de esmaltes e eu coloco ali 2 ou 3 gotinhas e uso o meu esmalte ali perfeitamente. Gente, eu nunca tive problema nenhum com isso. Muitas dessas esmaltações que eu mostro aqui, né, que tem um dia que eu uso qualquer esmalte que eu quiser e tem uma semana que eu uso algum dos esmaltes mais velhos. Geralmente, quando eu uso esses esmaltes mais velhos, que eles já estão bem no finalzinho, eu sempre coloco ali uma gotinha de removedor ou de acetona mesmo, para conseguir usar 100% do produto e para mim sempre deu certo. Ficam unhas perfeitas, acabamento impecável, e o esmalte seca, ele sempre seca e fica um acabamento que pra mim, né, pra minha opinião, é um acabamento perfeito. Vou deixar algumas fotos aí de esmaltes que eu usei com gotinha de removedor e de acetona e que o acabamento ficou assim simplesmente impecável. Então, diluente é uma coisa que eu não compro, um cacareco a mais, uma coisa a mais, e coisas que eu tenho em casa que eu não uso acaba me dando, não sei, não gosto de acúmulos, eu gosto de ter o que eu uso e comprar o que eu uso, até porque as coisas estão bem caras ultimamente, né? O próximo produto, esse daqui é a cerinha para cutículas e eu gosto sim de hidratar as cutículas, eu hidrato sempre as minhas cutículas, mas eu gosto de fazer a minha própria cerinha e acaba que sai bem mais barato do que comprar ali uma cerinha pronta. Esse potinho aqui era um potinho de uma cerinha da Anitta que eu tinha comprado, aí acabou e eu desenhei aqui a florzinha na tampinha e fiz aqui a minha cerinha própria para cutículas. Eu coloquei, a base dela é de manteiga de cacau, aquela bem baratinha de bastão que a gente compra no mercado ou em farmácia, né, também. Custa em média assim, uns R$2,50, pelo menos aqui onde eu comprei. Aí eu coloquei óleos de girassol
óleo de rícino e eu tinha ali um óleo de rosa mosqueta que eu tinha há muito tempo, que eu tinha comprado pra fazer uma misturinha num creme pra passar no rosto e eu coloquei também. Fica super, super, super hidratante. Pra dar essa corzinha assim, avermelhada, assim, bem bonitinha, eu coloquei uma pontinha de um batom vermelho, mas não mancha a cutícula, ele só dá essa corzinha bonitinha aqui. E o sétimo item que eu anotei aqui de coisinhas de unhas que eu não gasto o meu suado dinheirinho é aqueles kits de pincéis e boleadores e afins. Gente, eu amo unhas decoradas, eu sempre tô com alguma decoração nas unhas, eu gosto muito mesmo. Pra fazer todos os desenhos, qualquer desenho que tem nas minhas unhas, que é feito com pincel, eu uso esse daqui, ó, que é um pincel de extra brilho, e daí eu corto bastante, aqui até ficar só um fiozinho, não dá nem pra ver, né? Eu corto bastante assim as cerdas e fica uns 2 fiozinhos, e esse é o pincel que eu uso pra fazer qualquer decoração nas minhas unhas. Eu não preciso de um kit com 10 pincéis, sendo que eu só uso esse daqui. Eu vou usando ele. Acontece que às vezes ele vai dando uma entortadinha assim, um pouquinho nas cerdas, aí eu pego outro extra brilho ali que acabou e faço um novo pincelzinho aí pra mim. Então, o kit de pincéis é uma coisa que eu não tenho. E para as bolinhas, tem 2 coisas que eu uso aqui sempre para fazer as bolinhas na minha unha. Quando eu quero bolinhas grandes, assim, eu uso essa aqui, ó, que é a agulha de crochê. Esse lado aqui mais gordinho aqui da agulha de crochê eu uso para fazer bolinhas grandes. E quando eu quero bolinhas menores, bolinhas mais pequenas, igual essas daqui, ó, que eu fiz na minha unha essa semana, aí eu uso um lápis. Pingo ali no esmalte e vou fazendo as bolinhas nas unhas. Então, kit de pincéis e poleadores também são coisas que eu não compro. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Me contem se vocês compram essas coisas, se vocês julgam que essas coisas são importantes. Pra mim, pra minha realidade, elas não são importantes, mas se você gosta desses produtos também tá tudo bem, né? Cada um tem uma realidade aí de unhas e de esmaltes. Eu não sei se eu sou uma pessoa minimalista, mas eu não gosto de acúmulos e não gosto de excessos. Se tem algo que não faz sentido pra mim, seja de qualquer coisa, esmalte, roupa, calçado, produtos de cabelo, qualquer coisa, eu sempre tento ter aquilo que eu uso e que faz sentido pra minha realidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo!